Olá, seja muito bem-vindo a este canal e a história bíblica narrada neste vídeo será sobre Adonias e Abisag, o desejo que o levou à morte. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. A Bíblia diz que Adonias desejou se casar com Abisag. O problema é que Abisag era a jovem sunamita que havia cuidado de Davi durante seus últimos dias. E neste vídeo veremos a história completa de Adonias e Abisag e como o desejo de Adonias em se casar com Abisag o levou à morte. Adonias foi um dos filhos de Davi. Ele nasceu em Hebrom e sua mãe era Agite, uma das esposas de Davi. De acordo com a Bíblia, Adonias tinha 3 irmãos mais velhos, Amnon, Absalão e Quileabe. Após a morte deles, Adonias seria o herdeiro ao trono em Jerusalém, capital do antigo Israel. A história de Adonias na Bíblia ficou conhecida principalmente pela forma como ele tentou suceder a Davi no trono israelita. A Bíblia diz que quando o rei Davi já estava muito idoso, Adonias se empenhou em ocupar o trono de Israel, no lugar de seu pai. Àquela altura, Adonias era o filho mais velho de Davi. O texto bíblico registra que ele era formoso de aparência e que o rei Davi nunca o disciplinava. Conforme está escrito, então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo, eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. Adonias reuniu cavaleiros, carruagens e 50 homens para irem adiante dele, e ainda contou com o apoio de Joabe, que era o comandante do exército israelita, e também com o apoio de Abiatar, um sumo sacerdote. O texto bíblico diz, e tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém, nem todos em Israel aceitaram as pretensões de Adonias. Na verdade, outras pessoas importantes e influentes na corte israelita, como generais, sacerdotes e os valentes de Davi, rejeitaram Adonias. O texto bíblico diz, porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os poderosos que Davi tinha, não estavam com Adonias. No entanto, Adonias conspirou para subir ao trono e tentou reunir aliados em Rogel, dando um grande banquete aos príncipes e poderosos do reino. Inclusive, ele cuidou de deixar de fora de sua celebração qualquer opositor de seu plano, e por isso o profeta Natã, o sacerdote Zadok, Benaia e Salomão não foram convidados. O texto bíblico diz, e matou Adonias ovelhas e vacas e animais cevados, junto à pedra de Zoleete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, o profeta, e a Benaia, e aos poderosos, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Ao saberem desses acontecimentos, o profeta Natã e Batseba, mãe de Salomão, pressionaram a Davi para que ele oficializasse Salomão como novo rei. Dessa forma, Davi deu ordem para que Natã, Zadok e Benaia e seus servos colocassem Salomão sobre sua mula real e o levassem a Giom, onde ele deveria ser ungido por Zadok e Natã como rei sobre Israel. Os aliados do rei Davi fizeram conforme suas ordens, e Salomão foi ungido rei, e todo o povo reconheceu sua coroação, com uma grande aclamação. O texto bíblico diz, e disse o rei Davi, chamai a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e eles entraram à presença do rei. E o rei lhes disse, tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Giom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão, rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta, e direis, viva o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá, e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei, e disse, Amém, assim o diga o Senhor, Deus do meu Senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim o seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor.
Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula do rei Davi, e o levaram a Giom. E Zadok, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegravam-se com grande alegria, de maneira que com o seu clamor a terra retiniu. Adonias soube da coroação de seu meio-irmão Salomão enquanto ainda estava reunido com seus apoiadores. Diante da notícia, os convidados de Adonias rapidamente foram embora. Adonias, por sua vez, teve medo de ser morto por Salomão e correu para se refugiar junto ao altar no tabernáculo, na esperança de ser poupado. Ao ser informado da atitude de Adonias, Salomão garantiu que se ele fosse leal em seu reino, nada lhe aconteceria, e Adonias foi para sua casa. O texto bíblico diz: Porém Adonias temeu a Salomão, e levantou-se, foi, e apegou-se às pontas do altar, e fez-se saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo: Jura-me hoje o rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. E disse Salomão: Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, se porém se achar nele maldade, morrerá. E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar, e veio, e prostrou-se perante o rei Salomão. E Salomão lhe disse: Vai para a tua casa. Pouco tempo depois, a Bíblia diz que Adonias desejou se casar com Abisag. O problema é que Abisag era a jovem sunamita, que havia cuidado de Davi durante seus últimos dias. Abisag foi uma jovem mulher de Sunem, que se distinguiu por sua beleza. Ela foi escolhida para servir ao rei Davi em sua velhice. Sua história está registrada no primeiro capítulo do primeiro livro do livro de Reis, no Antigo Testamento. O significado do nome Abisag provavelmente significa meu pai é um andarilho. Abisag é descrita na Bíblia como uma jovem virgem, natural de Sunem. O texto bíblico também diz que Abisag era uma mulher muito formosa. Quando o rei Davi já não se aquecia, por mais que seus servos o cobrissem, devido ao adiantamento de sua idade, seus servos mandaram buscar em todo Israel uma jovem virgem para servi-lo e aquecê-lo, deitando-se em seu peito. A jovem encontrada foi Abisag. De fato, ela cuidava de Davi e o servia, porém não foi conhecida por ele. Embora o texto bíblico registre que Davi não chegou a conhecer Abisag como mulher, o fato é que é bem possível que diante do reino de Israel, a jovem era vista como uma esposa ou concubina de Davi. Isso era complicado, porque naquele tempo, quando o homem se casava com uma mulher que havia feito parte do harém real, muitas vezes essa atitude era interpretada como uma reivindicação ao trono. Esse parece ter sido o entendimento do rei Salomão, quando soube da pretensão de Adonias. O texto bíblico diz: Então veio Adonias, filho de Agite, a Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: De paz é a tua vinda? E ele disse: É de paz. Então disse ele: Uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: Fala. Disse, pois ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser de meu irmão, porque foi feito pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não me rejeites. E ela disse: Fala. E ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Batseba: Bem, eu falarei por ti ao rei. Assim foi Batseba ao reino Salomão, a falar-lhe por Adonias, e o rei se levantou e encontrou-se com ela, e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono, e fez por uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela: Só uma pequena petição te faço, não me rejeites. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque não te negarei. E ela disse: Dai-se a Abisag, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: E por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia.
E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de modo que morreu. Para Salomão, autorizar o casamento de Adonias com Abisag implicava em abrir mão de seu reino em favor de seus opositores. Então o rei Salomão resolveu acabar com qualquer possibilidade de conspiração ao ordenar que Benaia matasse Adonias e Joabe e que o sacerdote Abiatar fosse expulso para Anatote. O texto bíblico diz: E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha falado sobre a casa de Eli, em Siló. E essa foi a história de Adonias, o filho de Davi, que tentou sucedê-lo no trono de Israel.